É isso aí, gente. Então vamos lá. Deixa eu repetir aqui para quem está chegando agora. Por que a perda da intimidade pode ser o princípio do fim no relacionamento? Solange, Sandra, Alessandra, Jaqueline. Oh, onde vocês estavam? Chegou todo mundo junto, gente. Que legal. Flávia, Joia, Rita. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Por que eu escolhi esse tema para hoje? Eu escolhi esse tema porque eu acho que ele é muito interessante, principalmente agora, né? Finalzinho de ano, finalzinho, a gente sempre começa a refletir um pouco mais. O que a gente pode fazer de inovador para o ano que vem? O que a gente pode fazer diferente? Como é que a gente pode ter uma vida diferente? O que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade? Muitas vezes a gente está vivendo aí um relacionamento totalmente conturbado, desgastado, e a gente não sabe o que fazer para ser diferente. E não é só que a sociedade, a cultura nos cobra, mas a gente mesmo, a gente se cobra. Quando está virando o ano, a gente começa a puxar vida, né? O que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer para que o meu casamento seja um relacionamento incrível? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para inovar? Então ficam todas essas dúvidas aí. E eu quero explicar para vocês hoje justamente um ponto muito crucial sobre a intimidade, né? O que vai acontecendo que vocês vão perdendo a intimidade nesse relacionamento? Por que ele vai se deteriorando? Vocês vão se afastando. Eu vou explicar para vocês assim desde o início o que é que vai acontecendo. Se vocês puderem ir anotando, eu acho super bacana. Não dá para confiar só aqui na mente, porque depois a gente esquece, a gente para tudo, desliga o computador, desliga o celular e depois esquece. Esquece totalmente. Então, é bacana vocês começarem a anotar. É bacana também, não sei se de repente vocês conhecem alguém, né, uma amiga, um amigo que esteja passando por dificuldades no relacionamento, que vocês queiram compartilhar essa live, sintam-se à vontade, eu acho super bacana, né? Muitas vezes você não pode fazer muito pelo outro, mas só de estar encaminhando uma live, ele vai ouvir, ela vai poder ouvir aquilo que está sentindo falta naquele momento. Às vezes é um vazio, acaba ouvindo o que precisava. Então, se vocês puderem encaminhar, sintam-se à vontade. Então vamos lá, gente. Eu falo da intimidade, mas sempre que eu falo sobre intimidade, eu gosto de informar vocês que não é só sexo. A intimidade que eu falo não é só sexo. É algo que vai muito além da cama. Eu falo sobre conexão, eu falo sobre a aproximação, eu falo sobre algo que é invisível, que só se sente. Eu falo sobre algo que vai muito, muito além do sexo. Isso é que os casais vão perdendo com o tempo. E eu queria explicar para vocês por que é que isso vai acontecendo, tá? Bom, o áudio tá legal, a imagem tá legal, então vamos lá, né, gente? Vamos lá. No início de todo relacionamento, o que mais acontece, gente, é a entrega. É a entrega. Porque vocês estão conhecendo a pessoa, tudo é novidade. Daquele tesão, daquela vontade de você ficar junto, daquela vontade de você sentir a pessoa. Sentir mesmo, sentir o gosto da pessoa, de você abraçar, de você pegar, tudo é novidade. No início da relação, tudo é novo. Você quer conhecer, você quer se mostrar, você quer se entregar, você quer receber. É uma entrega mútua. Os dois estão na mesma sintonia. Quando começa essa questão, né, vocês se aproximam ali no início do relacionamento, tudo é novidade, vocês querem encantar um ao outro. Vocês estão se descobrindo, vocês estão se conhecendo. E a partir do momento que vocês começam a se conhecer, vocês vão se aproximando cada vez mais. Então veja, vocês vão se conhecendo, vocês vão se aproximando cada vez mais, né? E é isso que vai formando essa conexão e essa intimidade. Vocês vão se conhecendo muito mais. Não é só o que você faz, qual é o seu trabalho, qual é a sua vida, seus familiares, o que você faz nas suas horas vagas, seus hobbies, não é só isso. Vocês falam sobre os princípios, sobre os valores, propósitos de cada um. Vocês falam sobre os planos que vocês têm.
O que que vocês pensam para o futuro? Vocês falam sobre tudo isso no início de um relacionamento. Vocês falam sobre as suas vontades, vocês falam sobre suas verdades. Há uma entrega. E eu vou explicar para vocês por que que nesse início de relação há uma entrega. Vocês não têm esse medo. Vocês não sentem esse medo de serem julgados. Até porque nessa fase de encantamento e esse início de relacionamento, vocês estão mostrando a melhor face de vocês. Vocês estão mostrando só aquela parte luz. E por que que vocês fazem isso? Vocês fazem isso para justamente encantar o outro. E isso é normal, gente. Todo mundo faz. Da mesma forma que você faz, o outro também faz com você, o outro também fez com você. Vocês vão mostrando a melhor versão que vocês têm de si mesmos, vocês vão mostrando isso para o outro. É claro, é óbvio. Como é que você vai chegar no primeiro encontro e você vai dizer para o outro assim: olha, muito prazer, eu sou controladora, eu sou insegura. Você vai falar sobre seus defeitos, sobre suas falhas? Você não vai. Você vai mostrar, óbvio, você vai mostrar o seu melhor. Você vai falar o que você faz de melhor. Vai tentar esconder, né? Colocar lá no cantinho aquilo que você sabe que te desestabiliza, aquilo que você sabe que te deixa mais frágil, mais fraca. Você vai colocar ali no cantinho. É claro, porque ninguém, não é legal isso, né? Como é que você vai ali se mostrar ali na hora? Não. Você sabe, no fundo, quais são os seus defeitos maiores. Você sabe quais suas negativas, quais suas características mais negativas. Você sabe quais são elas. E aí você tenta, né, camuflar. Isso é normal, ele também está camuflando esse lado mais obscuro que ele tem. E aí vocês vão caminhando e ainda se descobrindo. E toda essa descoberta, toda essa vontade um do outro, essa vontade, esse desejo. Vocês são o quê um para o outro? Vocês são interessantes. Interessantes. Ele olha para você assim, primeiro que você não está o tempo todo com ele, vocês estão só namorando. Então você não está com ele o tempo todo. Existe aquela falta, existe o sentimento de escassez. Puxa, eu não tenho ela o tempo todo comigo. Existe a saudade, existe a vontade de estar junto. O tempo é a favor de vocês. Por mais que vocês não estejam ali o tempo todo juntos, é legal. É legal essa falta. Esse distanciamento, ele é gostoso. Até porque você não consegue estar na sua melhor versão, aquela que você considera a sua versão top, você não consegue estar nela 100% do tempo. Você vai trabalhar, você vai chegar cansada, você vai chegar exausta, mas você está na sua casa. Então, do jeito que você chegar, com o humor que você chegar, ninguém vai te cobrar nada. Porque você simplesmente vai chegar, se você quiser deitar no sofá, você deita, se você quiser tomar banho, você toma, se você quiser jantar, você janta. Se não, não tem ninguém ali para ficar zuzu no seu ouvido. Você vai fazer de acordo com o que você quer, aquilo que te faz sentido. Se você quiser chegar em silêncio e já ir dormir, você vai fazer aquilo que te cabe, aquilo que te faz mais sentido naquele momento. E ele também, né? Se de repente você tá ali, você não quer falar com ele no WhatsApp naquele momento, ok, você não vai falar. Você nem vai olhar. Você faz uma coisa, ele faz outra e tá tudo bem, vocês estão longe um do outro. Vocês estão separados. Vocês não estão vendo o que vocês de fato estão sentindo, né? A Marta está perguntando aqui, qual é o tema dessa live? Porque a perda da intimidade pode ser o princípio do fim do relacionamento, tá bom, Marta? Esse é o tema da live. Ou seja, vocês não estão se vendo, vocês estão distantes. E aí, o que que acontece? Vocês começam a ter uma proximidade maior. Eu não sei, né? Eu tô falando aí de namoro de 6 meses ou 1 ano. Eu namorei 2 anos. E eu posso dizer que foi tempo suficiente para conhecê-lo, porque a gente se via todos os dias. A gente não ficava junto todos os dias, mas todos os dias ele estava lá. Durante um tempo ele começou a me levar para o trabalho, começou a me buscar no trabalho, começou a ficar cada vez mais próximo. E isso foi legal porque a gente foi se conhecendo mais, foi criando, né, aquela sintonia entre a gente, aquela conexão gostosa, a gente foi se conhecendo cada vez mais.
E é bacana isso. Só que quando existe aquele relacionamento mais profundo, um casamento no caso, que vocês começam a conviver todos os dias, é aí que começam realmente os problemas. Porque antes, o que que existe? Quando você não tá ali com ele todos os dias, por mais que eu conhecesse o Wagner, pelo tempo que a gente convivia junto, a gente ainda tá nessa fase de mostrar o melhor um pro outro. A gente ainda tá nessa fase, né? Tem a fase da paixão, depois adormece um pouquinho, mas a gente ainda tá se conhecendo. A gente não quer mostrar nosso lado sombra pro outro. Ainda não. O outro também. A gente não grita um com o outro. A gente não expõe exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. A gente toma cuidado com algumas atitudes, alguns comportamentos. A gente é mais cauteloso. Ao falar com o outro, a gente toma mais cuidado para até no que a gente vai ouvir, a gente se preocupa um pouco mais e não distorcer as palavras do outro. Ou seja, tudo no início, né, no namoro, no início de um relacionamento, de um casamento, ele beira todo esse cuidado. Tem um cuidado no início, um respeito muito maior. E existe também, quando você não conhece o outro na sua profundidade, e ninguém conhece o outro ali enquanto não mora junto, né? Enquanto não mora junto, não conhece. Então, o que que acontece? Vocês vão idealizando o outro. Acaba idealizando mesmo. E é normal essa idealização, porque você precisa também traçar uma imagem mental do que é essa outra pessoa. O que que você espera para você? Quem que você quer do seu lado? Quem é essa pessoa que você quer vivendo com você? As pessoas têm isso. E muitas vezes a gente tem essas idealizações, a gente tem essas expectativas e a gente desconhece. A gente tem, mas a gente nem sabe que a gente tem. A gente tem ali um checklist, mas a gente não sabe. Quem que é essa pessoa que você quer vivendo com você? Eu tinha claro algumas coisas, né? Eu tinha claro que essa pessoa tinha que ser para mim um bom amigo, ele tinha que ser um bom amigo, um bom ouvinte. Queria sim que fosse uma pessoa crítica, para que quando eu tivesse errado, essa pessoa, antes de qualquer outra, virasse para mim e me dissesse: olha, não foi legal isso que você fez, não foi legal isso que você falou, você podia ter feito dessa determinada forma. Eu pensava assim: puxa, se eu não tiver isso numa pessoa que convive comigo todos os dias, com quem é que eu vou ter? Então tinha que ser um bom amigo. Tinha que saber falar, tinha que ser muito inteligente, porque eu gosto de ter essas reflexões. Eu gosto de sentar e filosofar. Eu gosto de falar sobre a vida, eu gosto de falar sobre os amores, sobre os dissabores. Eu gosto de, de pensar mesmo sobre o futuro. Estamos nessa vida para quê? Por quê? Eu sempre gostei de assuntos mais profundos, de temas mais profundos. Então eu falei, puxa, né? Eu tenho que ter alguém que consiga conversar um pouco mais do que uma conversa rasa, que tenha diálogos muito mais do que aquele diálogo raso. Eu preciso ter alguém que saiba falar muito mais e que saiba ouvir. Então, o que eu tinha ideia era isso de imediato. E ele preencheu esses itens no meu checklist. A gente tem vários itens no nosso checklist, a gente não se dá conta deles. E aí, depois de um tempo que a gente começa a conviver com a pessoa, a gente começa a enxergar a pessoa como ela é de fato, porque a gente não consegue ser 100% a nossa melhor versão o tempo todo. A gente não consegue ser o tempo todo alegre, o tempo todo divertido, o tempo todo leve, suave. A gente não consegue ser dócil, meiga o tempo inteiro. A gente não consegue ser assim o tempo todo. Porque a gente é uma pessoa normal, né? Nós somos normais. Somos seres humanos que têm as suas fraquezas, suas fragilidades. Tem aqueles momentos que você não quer falar. Tem aqueles momentos que eu falo que a gente tem que acolher a nossa criança, porque a nossa criança tá triste, nossa criança tá rebelde, nossa criança quer ficar lá num cantinho, clausurada, quer ficar quietinha ali ou quer chorar. Então, nós temos as nossas fragilidades afetivas, nós temos nossos buracos emocionais, nossas faltas, nossos vazios. A gente tem isso também. A gente tem nossos medos, temos as nossas inseguranças. Então, a gente não consegue estar bem o tempo todo. E é claro, quando você namora,
no início do relacionamento, você vai ver a pessoa de sexta-feira à noite, você vai ver no sábado, você vai ver no domingo, vai viajar de vez em quando. Então é normal que nesses momentos você consiga estar bem. Até porque nesses momentos do início aí, né, que eu citei, você se prepara para ter bons momentos. Você não vai ali ficar falando de coisas ruins. É claro, tem seus momentos também, mas na maior parte do tempo, você vai falar de coisas boas. Você vai falar o que você viveu de bom naquele dia. Você vai falar de coisas gostosas. Os assuntos são leves, os assuntos são gostosos, são harmoniosos. Vocês vão falar de coisas agradáveis, sutis, divertidas. Você quer se divertir naquele encontro, ele também quer se divertir. Quer que esse encontro seja gostoso. É essa a diferença, porque depois que você casa, não dá mais para ser só isso. Nem para você e nem para ele. Você vai ter suas preocupações, suas aflições, suas tempestades internas e ele também. E eu gosto de ficar falando o tempo todo, gente, ele também. Porque da mesma forma que você tem pensamentos, sentimentos e tem as suas atitudes, ele também tem seus pensamentos, seus sentimentos, suas mágoas, seus ressentimentos. Ele também tem tudo isso. Ele também muitas vezes tem seus comportamentos, suas atitudes movidos por sensações, por sentimentos que muitas vezes nem ele sabe direito processar. O que é que ele está sentindo? Só sabe que está sentindo. São duas pessoas, dois universos, que têm seus sentimentos, que têm seus medos, que têm suas inseguranças. Dois universos, duas pessoas diferentes. E diferentes não só da gente. Ele não é só diferente de você. Ele é diferente da sua idealização. Ele é diferente do que você idealizou aqui. Você não imagina quanto você idealiza. E é por isso que começam a acontecer tantas brigas e tantos desentendimentos. Porque muitas vezes você não consegue interpretar direito aquilo que ele está dizendo. Você está ouvindo, muitas vezes, com as suas feridas emocionais. Você ouve aquilo que ele está dizendo com as suas feridas. E isso te magoa, isso te fere. Mas você disse isso? Não, não disse. Não, você disse. Não, não. Eu falei outra coisa. Mas foi o que você ouviu. Você ouve com seu coração. Você ouve, muitas vezes, com uma ferida que está aberta e está sangrando. De onde vêm essas feridas, Alê? Feridas de uma criança lá de trás. Então, dependendo do que você ouvir dele, do seu pai, da sua mãe, de um colega de trabalho, de um parente afastado, independente disso, de um amigo, dependendo do que for dito, você vai ouvir com as suas feridas. Vai bater ali na sua ferida, vai machucar, vai sangrar. E você não vai conseguir interpretar aquilo que está sendo dito na íntegra. Você vai ouvir de uma maneira totalmente distorcida. E isso acontece com ele também. Porque ele também tem as suas feridas. E dependendo do que você disser, principalmente como você disser, seu tom de voz é muito importante. Dependendo como você disser e o que você disser, praticamente nem vai ser ouvido. E não vai ser ouvido por quê? Justamente porque bateu na ferida emocional dele. Bateu. E aí, quando bate, dói tanto que já não quer nem ouvir o restante. Então, muitas vezes, vocês vão falar um para o outro aquilo que vocês querem que o relacionamento seja, de acordo com aquilo que vocês idealizaram, que vocês imaginaram que seria essa relação, que vocês imaginaram que seria o outro. O outro, muitas vezes, nem vai conseguir ouvir, porque vai machucar, vai doer, vai bater ali nas dores internas dele. E é por isso que muitas vezes esse diálogo é tremendamente ineficaz. Vocês entendem por que muitas vezes vocês não conseguem conversar? Eu tô falando de intimidade, gente. O tema da live de hoje é intimidade, mas eu tô explicando para vocês que a intimidade ela vai além da cama. Lá no início, vocês se conheceram muito, muito. Conforme vocês foram se conhecendo, vocês foram se aproximando um do outro.
Vocês foram criando uma intimidade, uma conexão. Só que a partir do momento que você começa a enxergar a pessoa como ela é de fato, não essa pessoa idealizada, que você começa a ver essa pessoa de fato, você começa a cobrar que ela seja isso aqui. Por que que ele não fala muito? Por que que ele não conversa muito? Ele não consegue falar o que ele sente? Ele não consegue expor? Mas espera aí, ele era uma pessoa muito comunicativa no início do relacionamento? Como é que ele se mostrou? Como é que ele era? Tudo bem, eu entendo que a pessoa vai mostrando a sua melhor versão, mas dá para a gente ir percebendo nas entrelinhas. Se você não casou durante a paixão, né? Se você teve esse período que você pôde conhecer um pouco mais a pessoa e até ler ali nas entrelinhas, você percebeu, né? Porque eu falo assim, que muitas vezes a gente quer se enganar, mas dá para a gente perceber sim. Se a gente quiser, a gente consegue ver realmente como que a pessoa é. Essa pessoa não era de falar, não era de falar muito, é uma pessoa mais calada. E aí, depois de um tempo, começa a cobrar que a pessoa fale mais, que a pessoa se exponha mais, que a pessoa diga o que pensa, que a pessoa diga o que sente, que a pessoa fale sobre seus medos, suas angústias, suas aflições. Só que é uma pessoa que não tem esse hábito, uma pessoa que ela não era assim. Mas ali, por que que ela não era assim? Ué, vai lá olhar na infância dela. Com quem que ela conviveu durante 10, 20 anos? Com pais que muitas vezes não permitiram, não permitiam que ela tivesse voz? Será que ela podia falar tudo aquilo que ela pensava, tudo aquilo que ela sentia? Será que ela se sentia livre ali na casa com os pais para expor quem ela era, para mostrar quem ela era? Será que se ela desse a opinião dela, seria bem aceita? E aí, essa pessoa cresce, vira um adulto que não fala, que não consegue expor aquilo que sente. E aí, no relacionamento conjugal, acaba sendo cobrado por algo que não consegue fazer. É como se você estivesse cobrando que um paraplégico andasse assim, ó. E vamos supor que seja um paraplégico com questões emocionais. Ele realmente acredita que ele não consiga andar. Fisicamente, ele tá bem. Mas é uma pessoa que emocionalmente acredita que não consegue andar. E aí você fala para essa pessoa: levanta e anda. Levanta e anda. Para você é muito simples que essa pessoa faça esse movimento, mas essa pessoa não consegue. Então vamos supor que você, né? Não, mas fala, é muito simples, é só você chegar, sentar e conversar. Vamos aqui, vamos sentar, vamos expor, porque para você isso não é difícil, você não tem essa dificuldade. Porque você cresceu numa família que você era ouvido. Você podia falar, você podia expor suas aflições. Sua mãe, seu pai sentava com você e te ouvia. E estava ali para todas as horas. Você sentia que você tinha vez naquela família. Então, para você falar, ouvir, é muito simples, é muito fácil. Mandar de bicicleta é muito simples. Aí você chega para essa pessoa e você acha que ela vai ter a mesma facilidade que você, só que não. E eu tô dando o exemplo da fala porque é o que eu mais ouço. Meu marido não é de falar, meu marido não é de conversar, minha esposa não é de falar. Esses dias eu atendi uma paciente que ela chegou com um enorme nó na garganta, porque ela falou: puxa vida, meu marido me cobra que eu seja mais expansiva, que eu demonstre mais o que eu sinto. Eu não consigo fazer isso. Tá tudo aqui dentro. Eu sei o que eu sinto. Eu sei exatamente qual é a minha dor. Eu sei exatamente que eu amo ele. Eu sei que ele é muito importante para mim. Eu sei que ele é muito especial. Mas eu não consigo falar isso para ele. E eu queria que ele entendesse que eu sinto isso, mas eu não consigo falar. E por que que ela não conseguia falar? Justamente porque quando ela era criança, ela não tinha voz. Ela não podia falar, ela não tinha esse espaço na casa dela com os pais dela. Não eram pais que souberam acolher de uma maneira assertiva. Eram pais que achavam que cuidar dos filhos era simplesmente alimentar os filhos e educar os filhos e ponto final. Hoje a gente sabe que educar filhos é muito mais do que isso. É o sentar, é o ouvir, é o conversar, é o se mostrar, é o fazer se conhecer. Será que seus filhos te conhecem?
Será que você conhece seus pais também? Então, essa é uma questão. Eles não a conheciam. Ela cresceu em silêncio. E assim ela foi se desenvolvendo. E ela foi amadurecendo em silêncio. E depois ela fica com uma pessoa que começa a cobrar posicionamentos, que começa a cobrar que ela seja diferente, porque ele idealizou em algum momento que depois do casamento ela fosse se soltar e ser mais expansiva. Só que ela não consegue isso. Levanta e anda, mas ela acredita que ela não consegue. Quando você realmente acredita que você não vai conseguir, é muito difícil que você consiga. Qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Se você não sabe nadar e você põe na sua cabeça que você nunca vai conseguir aprender a nadar, você não vai conseguir. Porque por mais que você se esforce, você está passando um comando para o seu cérebro que você não vai conseguir. Como é que você vai fazer o contrário? Como é que seu corpo vai fazer o contrário? Se você realmente acredita, no caso, né, dessa paciente, se ela realmente acredita que ela não vai conseguir falar, ela não vai conseguir falar. Ela precisa entender, perceber, compreender que ela tem recursos dentro dela e que ela vai conseguir falar assim. Quando ela era criança, ela não sabia. Ela até queria falar, mas quando ela tentava, ela era reprimida. E aí, ela se enclausurava, e ela chorava e ela ficava quietinha. Hoje é esse mesmo comportamento que ela tem. Porque ela ainda traz dentro dela aquela criancinha ferida que tem medo de falar, que tem medo da opinião do outro, tem medo de ser repreendida, tem medo do olhar e do julgamento das pessoas. Ela carrega isso ainda com ela. Hoje ela precisa entender que ela tem recursos de adulto, hoje ela já é uma mulher madura. Então hoje ela tem recursos. Principalmente qual é esse recurso? A fala, o olhar, a postura. Hoje ela tem. Hoje ela tem a permissão para poder falar, para poder se colocar. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Que muitas vezes a gente entra nos relacionamentos sem conhecer direito o outro, sem saber direito também o que a gente espera que o outro seja nesse relacionamento. E há uma distância muito grande entre o que você realmente quer dessa pessoa, o que você acredita que essa pessoa seja, o que ela é de verdade. E aí começam as cobranças, começam as críticas, começam as brigas. Porque você quer que ele seja desse jeito e briga para que ele seja desse jeito e ele também quer que você seja desse jeito. E briga com você porque é que você não é desse jeito. Resumindo, por que você não é mais simpática? Por que você não é mais expansiva? Porque você foi naquele encontro com os meus pais e você não fez isso porque você fez aquilo? Por que você é desse jeito? Porque você se encontrou com os meus filhos e reagiu dessa forma? Tem tudo isso, gente, né? Damiana, eu tô falando justamente sobre isso. E quando essa pessoa não quer conversar, tá? Tô falando exatamente sobre isso. Então, vai criando o quê? Com isso, essas cobranças, essas críticas, essas imposições, esses desejos ocultos, essas idealizações, essas expectativas. Com tudo isso, o relacionamento ele vai pesando. O relacionamento vai ficando pesado. No início era tudo muito leve, vocês estavam se conhecendo, praticamente não tinha crítica, praticamente não tinha esse afastamento. Mas agora tá tendo. Porque vocês vão se cobrando demais. E a partir do momento que você vê o outro te cobrando demais, você vai ficando com uma sensação de que você não é aceita. Se eu não sou aceita, eu não sou amada. E ele é do mesmo jeito. Se ela me cobra tanto, se ela fala tanto, é porque eu não tô sendo suficiente. Eu não tô sendo suficiente nesse relacionamento. Tem homem que muitas vezes fala para a parceira, né? Nossa, mas será que eu não tenho nada de bom? Mas o que você está fazendo comigo ainda? Se eu sou todo tão errado, por que é que você está comigo? Será que eu não dou uma dentro? Será que eu não acerto nada? E a gente vai generalizando no relacionamento, né? No casamento. A gente acaba generalizando. Aí a pessoa não é mais aquela pessoa por completo. A gente começa a ver a pessoa por partes.
e começa a taxar a pessoa. Começa muitas vezes, né, a faltar tanto com respeito, começa a colocar apelidos no outro. Começa a falar do outro para amigas, para amigos, e só vai inflamando cada vez mais. Vai inflamando esse relacionamento ele vai ficando pesado, vai ficando difícil. É como se aí vai ficando difícil de você aceitar o outro como ele é. Puxa, mas ele me enganou, ela me enganou. Gente, não é isso, é o dia a dia. Não dá para você ser a sua melhor versão e não dá para o outro ser a melhor versão com preocupações, com contas a pagar, com o dia a dia, com o educar dos filhos, com problemas de saúde, com familiares, com problemas. Não dá. É por isso que você precisa perceber se você realmente vai dar conta, se você vai ter recursos para suportar as imperfeições do outro. Casamento é isso, gente. É você ter recursos para justamente suportar a realidade que é o outro. Todos nós temos defeitos. Nós temos. Resta saber se o outro vai ter condições de nos suportar, de suportar as nossas falhas. E aí, o que é que vai acontecendo? Vocês vão se afastando nesse processo. Se vocês não tiverem a sabedoria de saberem lidar com essas faltas e com esses buracos emocionais, com, eu diria até mais, com essa meio que enganação, né? Porque você vai se sentindo enganada, ele vai se sentindo enganado. Se você não tiver estrutura para saber lidar com isso, entender que nós somos seres humanos falhos, vocês acabam se cobrando cada vez mais, se distanciando cada vez mais, achando que vocês estão sendo menos amados. Por conta de serem seres completos, né, na sua totalidade. Vocês vão se sentindo menos amados, menos desejados. E esse afastamento é o que vai fazendo com que a intimidade de vocês ela vai ficando estremecida. É quando você começa a olhar para o outro e você começa a não enxergar mais como ele era antes. Será que eu conheço mesmo essa pessoa? Não, mas está tão diferente. Vocês vão perdendo a paciência com o outro. Vocês vão ficando mais irritados. Por quê? Nem você aguenta mais tanta crítica, tanta reclamação, e nem ele também. Você parece que quando vocês estão juntos ali, fica um peso, um clima tenso, um peso enorme ali, uma nuvem negra em cima de vocês. Parece que só o que vocês conseguem dizer são palavras que ferem. E vocês vão se conhecendo cada vez mais, e vocês vão percebendo onde é que vocês conseguem se ferir, se machucar. E aí, muitas vezes, você vai ter falas ali com ele que você vai pegar direitinho na ferida, porque você sabe que aquilo magoa. E ele também vai te conhecendo cada vez mais, vai pegando na ferida. Vocês, sem vocês perceberem, vocês vão se ferindo cada vez mais. Gente, relacionamentos são duas pessoas, tá? Não fica só pensando no que ele faz, do que ele é, o que ele não é. Você também tem 50% nesse relacionamento. Você também faz parte dessa relação. Você também está nesse barco. São duas pessoas remando. Resta saber para que lado que vocês estão remando, para onde que vocês querem levar o barco do relacionamento de vocês. Vocês vão querer ficar ali à deriva? Cada um vai remando do seu jeito? No seu tempo? Vocês vão ficar ali à deriva. É isso que vai acontecer. Não, mas é ele, mas é ela. São vocês dois. Vocês dois estão ali no barco. Vocês dois. E aí, o que vai acontecendo, né? Vocês vão se afastando cada vez mais. E esse afastamento vai criando uma sensação de estranhamento. Você já percebeu? Você tá lá vivendo sob o mesmo teto com a pessoa e chega um momento que você olha assim e parece que é uma pessoa estranha. Parece mesmo, uma pessoa estranha. Você olha assim, tá você de um lado no sofá, ele tá do outro lado. Ele tá no celular, você tá lá assistindo TV.
aquele estranhamento entre vocês. Parecem duas pessoas estranhas. Vocês não têm mais aquela conexão que vocês tinham lá no início. Aquelas longas conversas. Porque vocês, no início, vocês não tinham esse receio de. Vocês não tinham receio no início de quebrar uma imagem, né? De não serem amados, porque vocês estavam se conhecendo ali no início. E aí é uma segurança muito grande de que o outro vai gostar dessa melhor versão. No início tem essa segurança, porque você está lá plena e ele está lá pleno, vocês não têm esse receio. Depois de anos de convivência, vocês vão se conhecendo por completo. E aí vocês vão tendo medo. Vocês vão tendo medo de se aproximar, porque vocês estão se conhecendo, conhecendo o lado luz, o lado sombra, conhecendo sua melhor versão, sua pior versão. E aí entra em conflito com algo que eu falo que é primordial no ser humano, que é de se sentir amado. É um medo muito grande de se mostrar por completo, de se expor por completo. Mostrar seus medos, suas fragilidades, suas instabilidades emocionais. Será que o outro vai me amar? Será que vai me amar assim como eu me acho imperfeita? Será que se eu mostrar realmente quem eu sou? E aí vocês acabam criando couraças protetoras, né? Couraças protetoras. Como vocês vão se conhecendo também, e eu falei, vocês vão sabendo direitinho ali, onde vocês tocam nas feridas um do outro, vocês vão criando couraças, justamente para que não consigam ter acesso à fragilidade de cada um, para que vocês não consigam mais afetar um ao outro. Chega um momento que você fala assim, o que ele fala já não me atinge mais. São as couraças protetoras. E ele diz a mesma coisa. Nem ouço mais o que ela fala. Né? Não consigo. São as couraças, né? Vocês vão colocando cascas protetoras, cascas protetoras. Só que essas cascas protetoras, elas não só impedem que essas palavras ruins cheguem até a alma de vocês. Vocês também não conseguem ouvir nada que vem do outro. Pode ser coisas boas também, mas vocês já não conseguem mais ouvir porque vocês já estão lá muito protegidos. Mas, Alê, se vier uma coisa boa do outro lado, eu não vou ouvir? É difícil. Porque é como se você estivesse preparada para ouvir algo muito negativo. Então, você coloca suas couraças. É quando você fala para o outro, nossa, é sério? Você falando isso de mim? Né? Que eu tô bonita? Que eu tô charmosa? Que eu tô sensual? Nossa, mas parece que de você sempre vem algo muito ruim. E aí, só de você falar isso, já é um balde de água fria lá para o outro. Ou seja, ele tentou se aproximar, ele tentou quebrar um pouco essas barreiras, mas você foi e colocou outras. Porque você, né, nesse momento, você se sentiu um pouco vulnerável ali, o medo de se expor é tão grande que você foi e criou outras barreiras. E aí eu pergunto, né, gente, com tanta barreira, com tanta casca, cobrindo essas feridas emocionais, como é que vocês conseguem se entregar para a relação? E eu digo para a relação sexual mesmo. Como é que vocês conseguem ali, naqueles momentos mais íntimos, se entregar de corpo e alma, sem medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, sem medo, sem vergonha, sem pudor, carregando toda essa mágoa, todo esse ressentimento, todo esse rancor, carregando as críticas, carregando as reclamações, carregando os medos, as vulnerabilidades. Como é que você consegue se entregar no relacionamento? Vai ficando cada vez mais difícil ter essa entrega. Você começa a se vestir mais. É como se você antes não tivesse vergonha de tirar toda a sua roupa. Era como se você desnudasse a sua alma. É onde ocorria aquela entrega. E depois de um tempo, quando você está aí, com todo esse medo,
Com toda essa vulnerabilidade, você já não consegue mais. Então, você precisa dessas couraças protetoras. Nesse momento, até fisicamente, você se veste mais. É como se você não tivesse a vontade de seduzir, a vontade de se mostrar interessante. Porque você está magoada, porque você está ressentida, porque você quer que ele valide a sua dor. Você quer que ele perceba aonde foi que ele errou durante o dia. O sexo não é só ali naquela hora. O sexo é o dia todo. O sexo é a semana inteira. O sexo, ele começa numa louça que você pediu para ele lavar. O sexo e a intimidade muitas vezes começa naquela roupa que você pediu para ele tirar do varal. Daquela caixa de bombom que você achou que ele ia te dar. Naquele dia dos namorados que você lá no íntimo ficou esperando uma flor que fosse e não veio. A intimidade começaria ali. A intimidade começaria no olhar. Num eu te amo logo cedo, num bom dia. Eu não vivo sem você. Boa noite, você é muito especial para mim. Nossa, você não imagina como eu me sinto quando você faz isso. Eu tenho muito orgulho de você. É nessas falas, nesse cuidado, nesse tocar da alma que começa a intimidade e que começa o sexo. O sexo, ele começa muito, muito, muito antes do ato em si. Como é que vocês estão começando esses momentos íntimos de vocês? Essa é a pergunta que eu faço. Como é que vocês estão começando essa intimidade? Como é que vocês estão regando? Como é que vocês estão nutrindo a intimidade entre vocês? Como é que vocês vão fazer ser diferente na semana que vem? Tá perto, né? A gente fala no ano que vem, já, a semana que vem já tá aí. Domingo já tá aí. Já é 2023, o que que você vai fazer diferente? Muitas vezes eu ouço, né? Não, coloca nas mãos de Deus que tudo vai se resolver, né? Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus quiser, tudo se resolve, gente. Ele já quer. Ele quer. Ele quer que tudo se resolva. Ele quer que vocês vivam bem. Ele quer que o relacionamento de vocês tenha harmonia, tenha união, tenha paz, tenha parceria. Deus quer que o relacionamento de vocês seja amor. Mas ele depende de vocês. É o livre-arbítrio. Ele depende de vocês. São vocês dois que fazem o relacionamento. Claro, com ele no meio. Mas ele precisa de vocês. Se vocês não se movimentarem, se vocês não começarem a fazer a parte que lhes cabe, nada vai mudar para o ano que vem. Nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeitinho. E você vai continuar falando. Mas se Deus quiser, um dia muda. Grava isso que eu tô falando para vocês. Ele já quer. Ele só precisa que você comece a se movimentar. 50-50. Mas Ale, ele não faz. Ele não está aqui. Quem está aqui é você. Preocupe-se com a parte que te cabe, com as suas responsabilidades. A partir do momento que você, naquele barquinho, você começar com calma, com segurança, com leveza, a remar para o lado que é o correto, para onde você realmente quer chegar, para aquele relacionamento incrível, sem se preocupar com o que ele está fazendo, com muita autoconfiança, ele vai olhar para você e falar: se ela está ali com toda essa confiança, remando calmamente, para que eu vou fazer o mesmo também, né? Dois desesperados, né? É o que dá, barquinho à deriva. Agora, se um tiver conhecimento, inteligência e sabedoria, consegue restaurar esse relacionamento, consegue restaurar essa intimidade. Mas, Ale, como é que
como é que consegue restaurar a intimidade se ela estiver assim tão enfraquecida, tão empobrecida? Falei, como é que vai conseguir isso? Do mesmo jeito vocês conseguiram lá no começo, né? Lembra que eu falei? Vocês vão se conhecendo e vocês vão se aproximando. E agora, se você percebe nele uma pessoa estranha, uma pessoa distante de você, agora é o momento de você voltar a conhecê-lo. Mas eu que vou ter que dar o primeiro passo? Sabia que o orgulho e o ego inflado é o que destrói mais os relacionamentos? Você sabia disso? Exatamente. Orgulho e ego inflado. O orgulho e o ego não deixam, não permitem que você dê o primeiro passo. Não, mas isso é muita humilhação. Isso é muita humilhação, porque ele, ontem, antes de ontem, em 1980, ele falou aquilo lá para mim. Mas escuta, se você quer ficar nesse relacionamento, como é que você vai ficar nesse relacionamento bem se você não deixa de alimentar essas ervas daninhas, essas mágoas, esses ressentimentos desde lá de trás? Como é que você quer continuar nesse relacionamento desse jeito? Gente, se é para continuar na relação, é para fazer valer a pena. Agora, se você fala assim, não dá para esquecer o que ele fez, eu nunca mais vou esquecer, eu não vou conseguir perdoar, então sai desse relacionamento. Dê a ele a chance de conhecer uma outra pessoa e de ser feliz com essa outra pessoa. Você também se dê essa chance, se permita conhecer uma outra pessoa. Parta para outros relacionamentos, para outras experiências. Eu sou a favor de se ter relacionamentos saudáveis. Se você hoje está num relacionamento ruim e desgastado, você fala para mim assim, Ale, eu queria muito restaurar essa relação que eu estou. Perfeito, tem como? Claro que tem. Tem sim. Só que muito do que você vai ter que aprender é deixar o orgulho e o ego inflado de lado. Mas eu vou ter que me humilhar? Não, de jeito nenhum. Você vai ter que começar a dar os primeiros passos. A partir daí, ele vai olhar assim, ele vai perceber que você está caminhando para que tudo dê certo. Ele vai ver que você está aí, torcendo para que o relacionamento seja um relacionamento bom, um relacionamento incrível. E ele vai começar também a agir da mesma forma. É ação-reação. Vocês entendem isso? Quanto mais você começar a agir com sabedoria nesse relacionamento, ou seja, se conhecendo um pouco mais, percebendo suas feridas, você precisa perceber as suas feridas, porque se você não percebe suas feridas, tudo que ele falar, que te inflamar, você vai achar que realmente é verdade, que está vindo dele aquilo, que você é pouco amada. Quando você percebe sua ferida, você fala, puxa, né? Essa atitude que ele teve bateu naquela minha ferida da rejeição, naquela minha ferida do abandono. Me senti traída, mas ele não me traiu, mas eu me senti traída. Quando você se conhece, você vai conhecendo suas feridas, você vai sabendo como lidar com elas, você vai trabalhando, elaborando suas feridas. Puxa, essa é uma fala dele, é uma questão dele. Eu não posso me ferir com isso que ele falou, é uma questão dele. Quando você trata as suas feridas, você se blinda. Essa questão de medo, de insegurança, de fragilidade emocional vai diminuindo cada vez mais. Você vai se percebendo cada vez mais forte, cada vez mais inatingível. Dependendo do que ele disser, do que ele fizer, não vai te atingir, porque você está muito fortalecida emocionalmente. E quanto mais fortalecida emocionalmente você tiver, menos você vai precisar dessas couraças protetoras. Essas cascas que você vai colocando para se proteger, você não precisa mais. Você vai tirando uma a uma, vai tirando esses bloqueios. Não precisa mais disso, não precisa mais dessas couraças. Você aqui dentro já está muito mais resistente. E dependendo do que ele falar, não vai te atingir mais. Você vai saber que é uma questão dele. Isso tudo que ele está falando, né? A pessoa está falando mais dela do que de você. Você vai conseguir ter esse equilíbrio emocional, esse discernimento.
E vai conseguir dar esses primeiros passos. Ale, quais esses primeiros passos? Aquele que vocês davam lá no início, de estarem mais juntos, de estarem mais conectados. Vocês vão perdendo essa intimidade, vocês vão perdendo essa aproximação entre vocês vão perdendo essa conexão. Vocês vão achando que casamento são só preocupações, só contas a pagar, só educação dos filhos. Vocês vão achando que são só as tarefas domésticas e não é só isso. Nesse processo, vocês vão se perdendo um do outro. Cadê os momentos a dois? Vocês vão tendo que, sabe? A gente não escuta muito falar que no trabalho a gente tem que se reinventar. Passa um tempo, o nosso trabalho vai ficando obsoleto, a gente vai ficando. Se a gente não vai se aprimorando, se a gente não vai se desenvolvendo, se no nosso trabalho a gente não vai se capacitando, participando de workshops, de treinamentos, se a gente não vai se capacitando, a gente vai ficando obsoleto. E por que a gente não faz isso no nosso relacionamento, no nosso casamento? A gente acha que a partir do momento que o outro tá ali com a gente, que tá casado, a gente não vai perder nunca mais. E sabe, um segredo que eu acho que é assim extremamente importante, se você tiver isso em mente, você vai querer nutrir seu relacionamento todos os dias, você pode perder essa pessoa. E essa pessoa também tem que perceber que ela pode te perder. Quando no seu casamento, no seu relacionamento, você tem isso claro para você, que essa pessoa não tá ali para o resto da vida. Essa pessoa, se ela não estiver feliz, se ela não estiver realizada naquela relação, ela pode ir embora. E se você tiver essa noção, você vai falar: peraí, né? O que eu preciso fazer para nutrir esse relacionamento todos os dias? O que eu preciso começar a fazer? Curar as minhas feridas? Curar os meus bloqueios? As minhas travas emocionais? Para que aí eu possa dialogar, me comunicar com meu parceiro com mais flexibilidade, com mais transparência, com mais eficácia. E aí sim, trabalhar essas questões. Eu preciso me conhecer mais para conseguir me expor mais para o meu parceiro, porque meu parceiro não é meu inimigo, é meu amigo, é alguém que eu posso confiar. E aí sim, você vai, você vai desnudando a sua alma de novo, você vai se aproximando em todos os sentidos, não só não acontece só uma aproximação emocional, mas acontece uma aproximação física. É aí você vai liberando perdão, você vai conseguindo lidar com essas mágoas, com esses ressentimentos. Você vai entendendo que se você ficar alimentando o seu orgulho e o seu ego, isso só vai te afastar cada vez mais do seu parceiro. E aí você começa o outro processo, começa um processo inverso. Você vai se aproximando de novo do seu parceiro, vai começando a se mostrar para ele como você é de fato. Porque você está mais fortalecida emocionalmente, você não vai ter mais medo, não vai ter mais a insegurança de não ser amada. Porque você já tem tanta convicção de quem você é. Puxa, eu sou uma pessoa apta a ser amada assim. Eu tenho meus talentos, eu tenho meu valor, eu posso me mostrar. E essa pessoa que está comigo, se ela está comigo, é porque ela me ama de fato, né? Porque senão não estaria. Me ama de fato, então me ama na minha totalidade. É importante que vocês tenham isso claro, porque é a partir daí que virá essa entrega. A partir daí você vai ter mais vontade de estar junto, de fazer programas de novo, de estar se conectando, de usar aquela lingerie que seduz, aquela lingerie que você usava desde lá de trás e depois de um tempo perdeu sentido, volta a fazer sentido, tem que voltar a fazer sentido. Aquele perfume que você usava, aquele perfume incrível, você vai voltar a usar, porque você vai querer voltar a seduzir. Você vai querer voltar a ser interessante. Você vai querer que essa pessoa te admire novamente. E aí você vai voltar a se cuidar mais. Porque você está alimentando, antes de tudo, antes de você pensar nesse relacionamento, você está nutrindo o seu amor próprio. Você está se cuidando, você está aumentando a sua autoestima. Você está se percebendo, você está se conhecendo. E na medida que você vai fazendo isso, você vai se fortalecendo cada vez mais.
Você vai percebendo seus contornos. Tá fazendo sentido, gente, isso tudo que eu tô falando para vocês, né? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo pegar a essência dessa intimidade? Porque é isso que eu queria passar hoje para vocês. A essência da intimidade. Porque, na verdade, o sexo, ele é o termômetro da relação. Vocês conseguem enxergar o que está aqui na ponta do iceberg. Ah, mas o sexo está muito ruim, mas a gente não tem mais sexo com a mesma frequência que a gente tinha. A gente hoje está devagar, quase parando. Não, mas eu não sei o que acontece, a gente está muito afastado. O sexo é o termômetro. O que está acontecendo no relacionamento de vocês? Você conseguiu pegar hoje por que é que vocês vão se afastando? Como que vocês vão se afastando? E melhor, como é que vocês vão conseguindo se aproximar de novo? Como é que vocês vão recuperando essa conexão e essa intimidade que vai muito além da cama? Vocês perceberam isso? E aí eu faço a pergunta para vocês. O que vocês vão fazer diferente agora, em 2023? O que vocês vão conseguir fazer diferente em 2023? Isso eu pergunto para a Angélica, eu pergunto para a Helena, eu pergunto para a Cristina, pergunto para a Jane, para a Flávia, para a Rosa, para a Elcia, Nilma, para a Janeide, para a Jane, para a Rosa, para a Damiana, para a Marta, para a Tia Nara, para a Josi, para a Rita, para a Flávia. Gente, com tudo isso que eu passei para vocês, com todo esse esclarecimento, essa clareza que eu espero ter passado para vocês, o que é que vocês farão diferente a partir da semana que vem? O que é que vocês vão fazer diferente? Fala aqui para mim, gente, né? Fala aqui para mim. Como é que vocês vão poder? Yes, né? Primeiro penso em fazer por mim, porque tem que começar por vocês. Toda mudança, qualquer transformação que vocês queiram fazer na vida de vocês, tem que começar aqui. Tem que começar aqui. É de dentro para fora. Não adianta vocês quererem mexer no externo. Não adianta. O externo é só uma casca do que está aqui dentro. Como é que vocês estão aqui dentro? O que é que vocês vão fazer por vocês, para que a partir daí essas mudanças façam efeito no relacionamento de vocês? Gente, a restauração do casamento de vocês, ela vai acontecer de acordo com a mudança que vocês fizerem em vocês. A sua restauração é o que vai proporcionar a restauração do seu casamento. Tudo tem que começar aqui. Tudo começa aqui. Que lindo! Me olhar mais, acolher minhas dores e ressignificar. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Hoje eu falava isso para uma paciente minha. Ela falou algo justamente sobre o ex-marido dela. Sobre alguma coisa que ele fazia e como ela se sentia. E eu falei assim, isso acontecia na sua infância? Com seus pais? Aconteceu com seu pai? Ela parou assim, ela falou, não, eu me lembro que eu ouvia muito isso da minha mãe. Ela falou, é engraçado, isso aconteceu também no meu primeiro casamento. Então, vocês estão percebendo, gente, como a gente tem que se cuidar primeiro, né? A relação, ela tá adoecida porque ela tem dois doentes aí nesse relacionamento. Então, para que a gente possa curar a relação, tem que tratar aqui, ó. Tem que tratar aqui. Vencer o ego, exatamente. O ego, o orgulho, né? Eu diria que o orgulho é o grande vilão dos casamentos, dos relacionamentos. Muito a gente não faz no nosso relacionamento por orgulho. Para pensar. Não pedir desculpas. Mas você percebeu que você estava errada? Eu percebi sim, mas eu não pedi, porque depois ele vai achar que todo momento eu tenho que pedir desculpas, mas
Se você tá errado, por que não pedir? Porque ele não me pede, mas será que se você começar a pedir desculpas, ele também não vai começar a fazer esse movimento? Gente, relacionamento de longa data, 10, 20, 30 anos, vocês acham que sobrevive como? Reconhecendo os erros, pedindo perdão, pedindo desculpa, sim. Sim. Quantas vezes forem necessárias. E isso não é uma questão de humilhação. Isso é ser humilde. Humildade não é sinônimo de humilhação. Que isso fique claro. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá certo? Gente, eu desejo que vocês tenham um ano maravilhoso, que vocês tenham um Réveillon assim fantástico, incrível, que vocês pulem as ondinhas se vocês quiserem, as 7, 10 ondinhas, que vocês comam lentilhas, que vocês coloquem a calcinha vermelha, não importa. Não importa as crenças que você carregue, não importa. O que importa é que você realmente acredite que 2023 vai ser um ano diferente, vai ser um ano muito promissor, vai ser um ano de conquistas, vai ser um ano de vitórias. E eu desejo mesmo, do fundo do coração, que você faça esse ano acontecer, que você faça, que não dependa só do nosso Pai Criador, porque se depender dele, ele quer, mas ele depende que a gente faça os movimentos para que aconteça, aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que a gente quer, tá certo? Então é isso, desejo que vocês tenham uma última semana do ano também muito boa, tá bom? E se vocês tiverem aí ideias para a próxima live, por favor, coloquem para mim lá no direct, tá certo? Se vocês precisarem de terapia, ainda tenho alguns horários disponíveis, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.